Os chamados e-sports, esportes eletrônicos, a cada ano ganham novos praticantes e movimentam um mercado que fatura mais de $1,5 bilhão por ano. O crescimento é tanto que até o Comitê Olímpico Internacional autorizou o primeiro evento olímpico na história, o Olympic Virtual Series. Acontece até o dia 23 de junho, exato um mês antes da abertura dos Jogos de Tóquio. E a gente vai falar do impacto desses esportes virtuais. Vamos conversar com Luiz Henrique Rolim, professor do curso de Educação Física e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC. Boa tarde, professor. Obrigado pela disponibilidade e gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que é tão polêmico às vezes, mas também é muito importante dentro do mundo olímpico e que nós já vemos há 2 anos estudando um pouco desse fenômeno. Pois então, polêmica. Professor, eu quero primeiro que tu definas para a gente o que é o esportes. Então, existem várias definições e esse é um dos pontos que é muito importante nós deixarmos claros para quem está nos assistindo e para que nós também possamos entender aonde que esse debate ocorre. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que existem os esportes virtuais. Dentro dos esportes virtuais, nós temos os esportes virtuais que são físicos, por exemplo, aqueles em que o atleta ou que a pessoa ela está dentro, pega uma bicicleta, coloca um aparelho e ela vai fazer o movimento de pedalar e está num ambiente virtual. E tem um esporte virtual não físico, como por exemplo o futebol, que todo mundo joga no PlayStation, enfim. Então esse é um esporte virtual não físico, porque a pessoa não está ali praticando. Esse é o primeiro ponto. O outro é quando nós falamos então de videogame. O videogame é um fenômeno que não é recente, ele já é dos anos 80 e começa como uma forma de lazer. Então dentro do videogame, dos jogos eletrônicos, existem os jogos, vamos dizer assim, de lazer, que é o Super Mario, que a pessoa está ali jogando por mero entretenimento dela, um passatempo. Mas o que é o fenômeno atual, que nós vamos debater, são os videogames que começaram a se tornar competitivos. E dessa forma, então, foram chamados de esportes eletrônicos, ou e-sports, e que então começaram a ter esse fenômeno que nós hoje vemos, como, por exemplo, campeonatos de League of Legends e outros jogos. Uhum. E dentro da tua área de pesquisa é possível definir o que é saudável e o que é prejudicial, nesse caso, nessa área? Sim. O que nós podemos pensar também, dentro dessa ideia que eu expliquei agora para vocês. E um passo atrás, talvez seja importante nós também colocarmos. Primeiro é que o esporte, ele é também dividido em várias formas. Então, não o esporte eletrônico, mas o esporte. Então, existe o esporte olímpico e o esporte não olímpico. E aqui também é um ponto de conexão com relação a essa questão saudável. E o outro ponto, então, o esporte é uma coisa e a atividade física é outra coisa. Porque a atividade física ela engloba qualquer movimento que tenha um gasto calórico daquilo que não é o nosso normal. Então, se eu subir de escada ao invés de pegar o elevador, eu estou fazendo uma atividade física que eu tenho um gasto calórico mais acentuado. Então, é importante a gente definir isso, porque também isso são definições que vão na direção do que é saudável. Se a gente pegar o que a OMS diz sobre saúde, que não é somente a ausência de não doença, mas sim de ter um estilo de vida ativo, nós podemos pensar que existe um estigma com relação a quem compete aí com relação aos jogos eletrônicos, e é mais ou menos o que se teve há algum tempo atrás com os surfistas, vamos colocar como esse exemplo. Ou seja, de um grupo social que pratica uma atividade física e que é relacionado talvez a um estilo de vida não saudável. O que nós vemos com o esporte eletrônico também vai um pouco nessa direção, tirando, obviamente, as comparações, mas no sentido de se tornar um grupo social que pratica algo
que o Comitê Olímpico Internacional, então, define como uma atividade física e pelo fato do treinamento desses atletas de esportes eletrônicos ser tão intenso quanto ao de um atleta de não esporte eletrônico, considerar isso, então, uma atividade física relevante. O que é importante nós lembrarmos? Que, por exemplo, um atleta de alto rendimento, isso não significa também ser uma pessoa saudável, porque ele está ali exigindo do corpo dele uma performance. E ao exigir essa performance, ele vai ao seu limite para buscar o seu objetivo, então, que é conquistar medalhas ou troféus, enfim. Então, não é um sinônimo de saúde também ser um atleta de alto rendimento. Então, essas confusões talvez levam ao que nós entendemos do que é saudável. O que é saudável é uma prática balanceada, tanto de um esporte tradicional, como parte de uma atividade física do dia a dia da pessoa, dentro de um nível em que ele vai ter um estilo de vida ativo, e isso pode incluir também o esporte eletrônico. Obviamente que nós não estamos falando aqui de videogame em questão de lazer para uma criança, em que, por exemplo, até os 5 anos é recomendado que ela fique um tempo de tela não mais do que 1 ou 2 horas. Então, nós estamos falando aqui de um movimento que é de competição, assim como é o esporte tradicional, só que no meio eletrônico. Muito bem, a gente vai aguardar novidades aí para frente. Professor Dr. Luiz Henrique Rolim, professor do curso de Educação Física e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC-RS. Professor, agradecemos muito a tua gentileza conosco aqui e um forte abraço. Um abraço, um prazer participar do programa. Obrigado.